Vamos aproveitar, o pastor Rodrigo já nos dirigiu aqui em Mateus 6, mas eu te convido a gente voltar lá, porque ele é a base do que temos ministrado esses dias. Pastor Sérgio, que aulas quarta-feira, hein? Sobre a família de Jacó, que coisa incrível. Glória a Deus, pelo que o Senhor tem nos ensinado através de vários irmãos. Aqui, o Mateus capítulo 6, que é a oração que Jesus está ensinando, e ele diz assim, para a gente não usar de vãs repetições, como os religiosos fazem, né? Não se assemelheis a ele, mas o verso 9, ele diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Eu vou fazer uma pausa aqui. Irmãos, assim como nós, o Senhor está ensinando a igreja, o seu povo, a declarar: venha, Senhor, o seu reino. Mas se você estudar um pouco sobre algumas religiões que existem no mundo, eles se estabelecem em alguns lugares e eles fazem ali sacrifícios de vários tipos, altares de várias formas, e eles declaram ao Deus deles: venha o seu reino. Por isso que o Senhor, ele dá essa ordem para a igreja, porque a igreja é a única instituição na terra que manifesta os céus. Posso ouvir um amém? Amém. Ela é a conexão, a igreja verdadeira, ela é a conexão dos céus com a terra. Mas existem uma série, eu não vou aqui nomear nenhuma delas, mas há lugares, irmãos, em que, para você ter ideia, aqueles dias de sacrifício, de oferendas e uma série de coisas, até o céu, isso aqui Brasil, tá? Até o espaço aéreo daquele lugar é fechado. Para você ter uma noção da seriedade disso. Eu estou falando de Brasil. Quando eles fazem em fazendas, em lugares que eles vão fazer um certo nível de trabalho, de sacrifícios humanos e outras coisas mais, até o céu, até o espaço aéreo é fechado. Isso não é brincadeira. Há países hoje que o evangelho é extremamente proibido de ser ministrado. Por quê? Porque pessoas chegaram lá e disseram ao Deus deles: venha o seu reino nesse lugar. Eles estabeleceram missionários, famílias, pregadores, colocaram pessoas no governo, e países que eram cristãos, hoje tem outras religiões, que também dispensa apresentação. Uma grande parte de países hoje são, a gente ficou muito tempo no comunismo, né? Mas Satanás mudou a estratégia faz tempo. Ainda existe, né? Cortina de ferro e tantas outras coisas. Mas ele mudou as estratégias e ele foi pelo um outro lado. E se vocês olharem, né, principalmente Missões Portas Abertas e tantas outras, países que são completamente proibidos do evangelho. E países que alguns outrora foram cristãos, tiveram governos cristãos, mas chegaram pessoas nesse lugar, dobraram os seus joelhos, jejuaram aos seus deuses, clamaram por aquela terra e disseram: venha o seu reino. E o reino daquelas pessoas, daqueles deuses se manifestaram. E hoje esses lugares são extremamente proibidos do evangelho verdadeiro. É pregado. Tem igreja nas casas? Tem subterrâneas? Tem. Vocês lembram que o pastor Rui conta quando ele esteve no Egito e aquela região, que eles não podiam fazer cultos e que teve lugares que eles tiveram que ir para o deserto ou ir para
um mar ou uma lagoa muito grande, e lá, no barco, eles poderem fazer o que a gente fez aqui com toda a liberdade. Ontem aqui a gente estava aqui nos preparos, com as mulheres aqui, né, o preparo da alimentação, e aqui dentro o negócio estava pegando fogo, né? E aquele barulho, aquela movimentação, e as mulheres orando, e hoje, a gente estava ali orando agora de manhã, e você ouve, os irmãos do louvor já chegam, começam a treinar, e essa atmosfera vai acontecendo, aí a gente canta, dá para ouvir 2 quarteirões, não é assim? Eu não sei se isso é bom, mas acontece com a gente, né? A gente é meio abusado, e a coisa vai longe, mas irmãos, o Senhor diz aqui, ó, quando vocês orarem, peçam o meu reino. Peçam que o meu reino venha sobre este lugar. Entendido isso? Amém. Venha o seu reino e seja feita a tua vontade. Bom, eu vou sair daqui, tá? Do Mateus, senão eu fico pregando só no Mateus aqui. Mas não é só ver o reino, tem que ver a vontade dele. E ele diz, vocês precisam clamar por isso. E aí o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe ou nos induza a cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, isso é igreja, isso é Novo Testamento, isso é Nova Aliança. Porém, o Senhor diz aqui, ele, tá? Que não foi nenhum profeta que escreveu não, que é o próprio Jesus. Ele diz, porém, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E ele diz assim, o 16, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados e tal, e tal, e tal. Mas o jejum é mais para frente um pouco, nesse ano. Então, queridos, a base dessa ministração é que o Senhor nos perdoa, se nós também perdoamos aos demais. Luquinha? Eu vim fazendo algumas ministrações há 2 domingos atrás, falando sobre perdão, e vou fazer um breve relato. A gente viu, Jesus está ensinando isso, depois ele começa a pôr isso em prática, porque às vezes a gente tem dificuldade de entender, né? E ele começa a pôr algumas coisas em prática, ele diz assim, uma pessoa, ela devia, para um senhor, para um rei, ele devia 10 mil talentos. Era uma dívida incrível, impagável. E aí ele disse assim, olha, se a gente fizer contas, são 35 quilos, vezes 10 mil e tal, 35 mil quilos, mas transformando isso em dias de trabalho, essa pessoa devia 150 mil anos de trabalho. Ela nem viveria para pagar nada disso. Então, a dívida dela era uma coisa assim que não tinha como pagar. E aí, ele chegou diante da pessoa que ele devia, ele se prostrou e ele disse, por favor, tem misericórdia de mim, eu vou te pagar. Não sei como, né? Mas eu vou te pagar. E aí, essa pessoa da qual ele era devedor disse assim, ok, tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu não estou precisando desses 350 mil quilos de ouro, de prata, e pode ficar para você isso aí, bobeira. Está perdoado, meu irmão, vai em paz. E aí ele saiu todo feliz, né? Vou embora, fui perdoado, rapaz, de 150 mil anos de trabalho. Glória a Deus, aleluia. E de repente ele passou na rua, ele olhou alguém e disse, você me deve. Não, peraí, senhor, você me deve. Só que devia só 100 dias, 3 meses. E o que aconteceu? Segundo a palavra que o Senhor ensina nessa parábola, disse assim, ele não liberou perdão. Ele pegou essa pessoa que devia 3 meses só de trabalho para ele, colocou na prisão e judiou dele.
E aí depois aquele senhor, aquele rei que tinha perdoado, este homem diz assim: agora não. Eu te perdoei 150 mil anos de trabalho, referente, né? A 150 mil, você não foi capaz de perdoar 100 dias. E aí na semana passada, ministrei sobre o filho pródigo, a respeito de que o pai perdoou, abraçou, beijou, recebeu, se alegrou, promoveu festa, mas na mesma família, tinha um que diz assim: o quê? Esse cara foi lá, gastou nossa grana com as meretrizes, ele viveu uma vida pecaminosa, ele jogou tudo fora, o nosso dinheiro, agora meu pai está fazendo festa para ele. E aí diz que o pai sai daquela festa e diz: filho, vem cá, entra, por favor, seu filho, o seu irmão, ele estava morto e ele reviveu, seu irmão está aqui, vamos nos alegrar. Ele falou assim: pai, você nunca me deu nem um cabrito para me alegrar com os meus amigos, e para o meu irmão, esse teu filho, né, disse meu irmão, né, disse, esse teu filho, você matou um bezerro cevado. E aí ele ficou indignado, e a palavra diz que ele não participou. Ou seja, o pai perdoou, mas o irmão, da mesma família. E irmãos, vamos parar para pensar, que às vezes a gente não perdoa coisas que nem são nossas, nem é da nossa conta, às vezes nem é com a gente, não é verdade? Às vezes é de terceira situação, e a gente não perdoa, a gente fica também magoado, a gente fica aborrecido, às vezes nem é problema nosso, porque, vamos lá, cá entre nós, essa grana toda, dessa fazenda, dessa riqueza, era de quem? Era do pai. O pai sequer precisava dividir em herança, a sua herança em vida, mas ele quis, ele podia, e ele deu. Então está aqui a sua parte da sua herança, e o pai era o dono de tudo aquilo, e o filho, que não construiu nada, não perdoou. Às vezes a gente se mete em problema alheio, em coisa que não é da nossa conta, que não é da nossa alçada, que não nos pertence, e a gente, quando vai ver, está enroscado em coisas, enroscado em fofocas, diz-que, calúnias e uma série de coisas. Vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem lhe possa tragar. Não sejamos como o filho mais velho, sejamos como o pai, amém? Vamos abrir em João, no Evangelho de João, capítulo 8. Irmãos, o nosso inimigo, ele é muito astuto. Ele foi derrotado por Jesus, ele foi derrotado na cruz, ele foi despejado e despojado, mas ele não se dá por vencido, não é? Ele sabe tudo aqui, né? Que o pastor Nilo passou aqui alguns meses, falando para a gente a respeito do Apocalipse. Ele sabe da condenação dele, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe qual é o fim dele, né? Se ele não lê a Bíblia, ele já ouviu muitas ministrações a respeito do futuro dele, mas ele é um inimigo que não se entrega, ele não para. E a palavra de Deus diz assim para a gente tomar cuidado com os seus ardis, não desprezeis os ardis desse inimigo. Esse inimigo é um cara que ele leva uma vantagem em relação a nós. Ele não dorme, ele não cochila, ele não vai tirar férias. Eu estou cansado, eu estou estressado, pastor, vou tirar um dia de férias. Não, esse cara trabalha para arrebatar o máximo de pessoas da humanidade para o inferno e para o lago de fogo depois. E é por isso que ele não se dá por vencido. Ele chegou para o próprio Jesus e disse assim, todos os reinos foram me dados. Se você se prostrar e me adorar, eu posso transferir para você. Posso te dar.
Pastor, que isso tem a ver com perdão? Não, isso tem a ver com a estratégia que o inimigo usa. E ele muitas vezes bloqueia esse inimigo que não dorme, muitas vezes ele bloqueia o nosso coração, para que a gente não perdoe, para que a gente não libere o outro e a gente não seja liberado. Talvez esse é um assunto, claro que a gente vai encerrar ele logo, mas é um assunto tão grande que poderíamos falar bastante tempo, porque a falta de perdão tem adoecido a humanidade. Eu fiz um breve relato, na primeira ministração, a respeito das doenças que a ciência, não são os pastores nem os padres, é a ciência dizendo, olha, a falta de perdão gera isso, e eu relatei naquele dia. João capítulo 8, o verso 1 diz assim, o título que deram nessa subdivisão aqui fala sobre a mulher adúltera. O verso 1 diz, porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterano, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. E como insistissem, perguntando, endireitou-se e disse-lhes, ok, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Diante da sua palavra, Senhor, nós estamos e pedimos que o Senhor, mais uma vez, trabalhe o nosso ser. Trabalhe, Senhor, o nosso homem interior. Os padrões, Senhor, do mundo são muito diferentes do cristianismo. E eles levam, Senhor, a muitos ensinamentos deturpados. No mundo é o olho por olho, é o dente por dente. São coisas, Senhor, desse tipo. Mas no teu reino, nesse reino do qual o Senhor disse, orem para que esse reino venha. No teu reino as coisas são diferentes. E nós somos, Senhor, teus servos. Somos servos do Rei Jesus, o Senhor que tem nome acima de todo nome. Nós somos, Senhor, servos teus, somos do teu exército. A tua igreja, Senhor, é a instituição que traz os céus à terra, e nós queremos dizer, Senhor, cura as nossas feridas, cura, Senhor, os nossos traumas,
Cura-nos, Senhor, de tudo aquilo que precisamos ser curados, livres e libertos, para que cada vez mais o Teu Espírito flua e flua e flua através de nós, através da Sua igreja. É o que nós oramos. Senhor, nos capacita. Senhor, houve momentos que o Senhor estava ensinando aos discípulos, e eles falaram assim: peraí, Senhor, acrescenta-nos fé, porque nós não temos condições de receber isso, isso é impossível. Mas o Senhor disse: não, para aquele que crer, tudo é possível. E nós queremos, Senhor, estar diante de Ti nessa manhã, Senhor, com fé. Toda incredulidade seja removida do meu coração, toda incredulidade, toda dureza de coração seja removido de nós, Pai, e os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Teu Espírito, para que haja cura, Senhor, sobre o Seu povo, haja cura, Senhor, sobre esta grande família, haja cura, Senhor, nas nossas famílias particulares, e que, Senhor, o Seu reino venha, 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 e seja estabelecido o Seu governo, e seja feita a Sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Faz, Senhor, a Tua vontade nessa igreja, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém. Que tamanho foi esse perdão? Aqueles religiosos, cuidado com a religião, pessoal. Aqueles religiosos, eles vieram convictos do ensinamento da lei de Moisés. E eles não estavam errados. Até porque essa mulher não tinha feito uma coisa boa. Ela foi pega no ato do adultério, e eles conheciam muito bem a lei. Eles não conheciam o amor de Deus, que excede todo entendimento. Mas eles conheciam muito a lei de Moisés decorada. Decora, né? Eles sabiam tudo. E aí, quando eles pegaram aquela pessoa, eles falaram assim: agora nós vamos ver esse mestre aí. Nós vamos ver esse Senhor de vocês, o que ele vai fazer, porque agora, meu amigo, é a lei de Moisés. Porque eles não amavam ao Senhor, eles não queriam o Senhor na vida deles, eles não queriam esse Deus vivo, porque eles estavam acostumados com uma vida religiosa, regradinha, cheia daqueles sacrifícios, daqueles holocaustos, daqueles templos, daquelas roupas, e aí Jesus vem de uma forma muito simples. Eles não curtiram Jesus, porque Jesus não chegou numa BMW, Jesus não chegou numa Mercedes de última moda, de última tecnologia. Jesus chegou de uma forma muito simples. Ele andava entre o povo, e Jesus era criticado, porque esse Jesus de vocês, ele come com publicanos, ele come com pecadores, ele come com pessoas desqualificadas. E aí Jesus disse: eu vim para aqueles que estão doentes, eu vim para aqueles que estão no pecado, no lamaçal, no lodo e na lama. Jesus não veio para ser sacerdote daquela religião e de nenhuma. Jesus Cristo veio para salvar a humanidade, do qual Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele é Salvador, Ele é poderoso, Ele é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Ele não se encaixou naquele sistema apodrecido. Quando Ele chegou na igreja, quando Ele chegou no templo, e Ele viu eles fazendo comércio, quanto a igreja tem decepcionado ao Senhor, fazendo comércio com o dinheiro que não lhe pertence, o dinheiro de Deus. Quantos homens, quantas mulheres estão enriquecendo às custas do dinheiro de Deus? E Jesus, quando Ele chega no templo, Ele fala assim: vocês são hipócritas. E Jesus, muito bonzinho, né? Ele pega naquele momento, ele faz um chicote, um azorrague, e ele expulsa aqueles cambistas, porque ele diz assim: a minha casa será chamada casa de oração, e não lugar de bandido, e não lugar para exploração da fé dos outros. Desde aquele tempo, a coisa é velha. E Jesus expulsou todo mundo, pôs para fora, e disse assim:
essa casa foi estabelecida. Ele teve tanto cuidado, irmãos. Tudo bem, Deus não habita em templos feitos por mão de homem, mas ele teve o cuidado até de quando Davi, um grande guerreiro, um homem segundo o coração de Deus, quando Davi tinha já acumulado riquezas, e ele podia construir o templo de Deus, e Deus falou assim com ele: Davi, você é um homem segundo o meu coração, você é um homem incrível, você é uma pessoa especial, mas você tem muito sangue nas mãos, e quem vai construir o templo é o seu filho. Se isso não tivesse valor, irmãos, se esse lugar não tivesse valor, esse lugar é sagrado para estabelecer o reino de Deus no Parque América. Não tem R$1 de político nenhum, não tem R$1 de governo nesse lugar. Esse lugar, ele tem sido sustentado pela glória de Deus, pela provisão de Deus, por tudo aquilo que você fielmente tem entregue a Ele. Porque Ele diz: essa casa será chamada casa de oração. E esse sistema apodrecido, hoje, em vez da igreja estar buscando a glória de Deus, em jejuns, em oração, pedindo a manifestação do poder de Deus, a igreja está querendo enriquecer. E aí esses homens, sem amor nenhum, prontos para cumprir a lei de Moisés, e eles chegam para Jesus e falam assim: e aí, o que você vai fazer? Moisés falou que a adúltera, morreu. Irmãos, que forma terrível essa forma de morte. Bom, creio que não existe nenhuma forma de morte boa, mas entenda que se eu puder comparar alguma morte, por exemplo, uma morte de uma guilhotina com uma morte de apedrejamento, deve ser mais rápida, pelo menos, não é melhor, mas, uma morte de um tiro, de uma explosão, de um acidente instantâneo, é diferente de uma pessoa ir recebendo pedradas até morrer, até acertar pedras em lugares estratégicos. Irmãos, a gente só vê isso em filme, Graças a Deus eu não teria condição de assistir um negócio desse, mas quando a gente vê em filmes, e as pessoas vão atirando e as pedras pegam em todos os lugares, mas até que pegue pedras em lugares fatais, para que aquela pessoa chegue a morrer, é muito sacrifício. E eles vieram, me desculpa se eu estiver interpretando errado, mas eles vieram felizes para matar uma pessoa. Eles vieram prontos para cumprir a lei de Moisés. E aí Jesus ele não tinha feito o que eu vou cantar agora, mas ele já sabia o que ia acontecer, Então ele falava assim: eu sei que foi pago um alto preço, canta comigo, para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. E aí Jesus está pensando naquela mulher: como assim? Eu sou a vida, eu sou o pão da vida, logo eu vou ser o ressurreto dentre os mortos. Esses caras estão falando de morte com a vida. E ele ficou lá, escrevendo. E eles não gostaram disso, não. Ei, Jesus, nós estamos falando com o Senhor, Nós estamos falando com o senhor está fazendo de conta que não está ouvindo? Porque aqui a palavra diz que eles insistiram: Jesus,
Você está escrevendo no chão, mas Moisés falou que essa mulher, morreu. Aí Jesus dá uma paradinha assim, olha para eles. Tá bom. Quem não tem pecado. Irmãos, aqui não está falando do mundo não, hein? Ali estava a nata da religião. Sacerdotes, talvez sumos sacerdotes, levitas, homens de Deus. Só trouxeram a mulher, cadê o homem que foi pego com ela? Não é? Mas beleza, até porque até hoje, né? Há muito machismo em tudo isso, enfim. Mas vamos pular essa parte, vamos falar só aqui dessa mulher. E aí Jesus olha para eles e fala assim: bom, quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. E baixou a cabeça. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Pega a mão na pessoa que está do lado e diz assim: te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. O que mais? Somos corpo, e assim bem ajustado. Lá em Araras também. Totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. O que mais? A glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, grande amor de Cristo. Agora, peraí, pausa. Depois a gente solta o play. Em pé. Aí a gente canta esse trechinho, eu preciso de ti, abraça uma meia dúzia e volta para o seu lugar, tá bom? Eu preciso de ti, querido. Precioso. E aí, Sardinão? Abençoe, lindão. Graças a Deus, querido. De ti, lindão. Chama. Deus abençoe. Precioso és para mim, querido irmão. E aí, chorona? Uhum. Eu sinto muito a falta de vocês, do abraço, do carinho. Tá chorando por quê, Dani? Porque é por esse amor de vocês que eu sinto muita falta. Muita falta de vocês. Aleluia! 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 Pastor, o que essa música tem a ver com perdão? Tem a ver, irmãos. Por quê? Pode sentar. Sabe por que tem a ver? Qualquer coisa que a gente cantar aqui, sabe por quê? Porque este amor incondicional também tocou as nossas vidas. Nós não tínhamos mérito nenhum. Cada um de nós atolado no lamaçal de lodo e lama. O Senhor pegou a gente. O Senhor pegou a gente lá do lamaçal, colocou num lugar forte, num lugar seguro, colocou os nossos pés sobre uma rocha, firmou os nossos passos e colocou um novo canto nos nossos lábios. Por isso nós valorizamos a adoração nesse lugar, porque o Senhor colocou um novo canto. E nós só
só estamos aqui e só podemos ser uma família porque Ele nos perdoou, e Ele perdoa, e Ele perdoará sempre. Não há limites para o perdão do nosso Deus. E Ele vai perdoando. E Ele diz assim: olha, é nesse padrão que eu gostaria que vocês vivessem. Vocês vão se aborrecer sim, vocês vão fazer coisas erradas sim, vocês vão ser mal criados, um com o outro vão ser, vocês vão acordar de mau humor, vão acordar, vocês vão pisar na bola, vão, mas vocês precisam ter esse amor sobrenatural, vocês precisam ter esse perdão contínuo, perdoando, e o Pedro chega e fala assim: Senhor, 7 vezes no dia, número da perfeição. Ele fala assim: Pedrão, você não tem condição de 7 vezes no dia, né? Mas eu vou piorar bastante a situação para você. Irmãos, quem aqui desse auditório consegue me perdoar 7 vezes no dia só? Ah, para com isso que eu vou te provocar. A gente tem dificuldade, irmão, de perdoar um dia, e às vezes passa anos, a gente não consegue perdoar uma situação. Mas ele diz assim: e o meu amor com você, Samuel, como é que é? O meu perdão com você, camarada, como que ele acontece? É todo dia, irmão. Todo dia o perdão de Deus. Porque eu nem estou falando de pecado, mas eu estou falando porque a nossa natureza, a natureza de um homem nascido de novo, ela já é uma natureza que não vive mais do pecado, amém? Ótimo, mas a gente também não vive imperfeito. A gente maltrata a mulher às vezes, a mulher maltrata a gente maltrata os filhos, a gente dá um chute no cachorro. Brincadeira, eu não tenho um cachorro, calma. Mas eu já dei uns pontapés. Mas naquele tempo eu não era muito bonzinho. Eu não posso contar as coisas que eu já fiz. Já foi perdoado, amém, igreja? Amém, amém. Mas os meus filhos às vezes souberam algumas malcriações que eu fiz com alguns bichinhos. E hoje, com toda a proteção dos bichinhos, eles falam: pai, não sei como você fez isso. Eu falei: Jesus perdoa. Mas irmãos, parece bobeira, mas a gente tem atitudes entre nós, na nossa casa, no nosso trabalho. Às vezes a gente tem atitudes porque tem dia que a gente não acorda legal. Quem aqui acorda bem todo dia? Sorrindo. Eu vou melhorar o meu acordar. Não vou deitar. Eu acordando. Quem é assim, levanta a mão. Sempre tem um corajoso. Eu vou começar aí uns dias 6 horas da manhã na sua casa para ver. Não, mas tem gente realmente que, eu estou brincando, tem gente que realmente é de boa, né? Acorda de bem. Mas você já, não levanta a mão, irmão, que essa pessoa pode estar do seu lado. Mas não tem aquelas pessoas que elas só começam a funcionar depois das 10? E depois do meio-dia? Tem pessoas que são noturnas, né? Que elas vivem bem à noite, mas de dia elas são chatinhas, né? Elas não querem conversa, né? Enfim. E, irmão, muitas vezes você acorda com alguém do lado já tendo que perdoar. Sabia? Porque tu vai tomar uma patada logo cedo. Quem não casou não sabe disso. Mas às vezes sabe do irmão, né? Da irmã que dorme no mesmo quarto e tal, né? Tem gente que é assim. Você acorda, você não pode orar. Eu aprendi a conviver com algumas pessoas, das quais o máximo que você consegue falar quando você amanhece é oi, e já sai de perto. Vai embora, meu filho, porque você falar mais alguma coisa, o bicho pega. Então, pastor Marcelo, já acorda tendo que perdoar. Mas o Senhor, de verdade, irmãos,
Às vezes a gente é esse mal criado, às vezes a gente é esse mal-humorado, às vezes a gente é esse chato, né? Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, né? Tem gente que dá até medo de perguntar se ela está bem. Tem pessoas de verdade, irmão. Tem pessoas, até aqui na igreja, que você tem que ter uma estratégia para cumprimentar. Não saia muito do graça e paz. Tudo bem? Estou te ensinando, ó. Você não pode abusar muito nas palavras. Fica só no graça e paz. Mas o perdão do Senhor, eu queria falar sobre o perdão dele. É um perdão absoluto. É o tempo todo, dia todo. A gente faz coisas, a gente fala errado, a gente tem atitudes que não deve ter, age como não deve agir. E aí, a gente vai na nossa oração e fala: Senhor, me perdoa. Porque, olha, quem tem o Espírito Santo, o negócio é louco. Sabe por quê? É o quê, mamãe? Quem tem o Espírito Santo, acontece o quê, mamãe? É convencido todo o tempo do seu erro. Quem tem o Espírito Santo já tem a natureza divina, né? E aí, você ou eu, a gente faz a coisa errada, aquela pisada, aquela malcriada e tal. Aí o Espírito Santo já, daqui a pouquinho, está falando: oi, Samuel, foi certa essa sua atitude? Samuel, está certo isso? Ai, Senhor. Não, Senhor, não está, então. Mas entra o perdão dele. Aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança perdão. Alcança misericórdia. O que eu sonho para a minha vida e para essa igreja é que esse amor de Deus seja revelado em nós, seja derramado, uma unção de amor, ela seja derramada no nosso coração, ao ponto de que a gente não se incomode tanto com as nossas diferenças. Porque sabe o que Deus fez? Ele trouxe a gente de tudo que é lugar. Tem gente aqui do sul, tem gente do norte, do meio, tem gente de várias etnias, né? Várias raças cruzadas, relações diversas, temperamentos muito diferentes, pessoas, costumes totalmente estranhos. Uma irmã agora na porta, ela perguntou assim: pastor, o que você gosta de comer? Eu já falei o que eu não gosto. Porque do resto, irmã, só esses 3 aqui, ó, me tira disso aqui, o resto, vamos lá. Mas não... Ele faz... É que eu pensei alto. Mas ele junta toda essa gente estranha e fala assim: ó, vocês vão ser uma família. E vocês vão se amar com o meu amor. Com o amor que eu derramei lá naquela cruz. O amor que eu derramei desde o primeiro dia que eu pisei nessa terra. Mas ele não amou antes? Ele amou, fez várias tentativas, não deu certo. Aí ele veio pessoalmente, falou: eu vou resolver. Eu vou derramar do meu amor sobre essa gente. Eu vou derramar do meu coração sobre essa gente. E a gente pode cantar assim como igreja. O YouTube vai cortar toda a minha pregação hoje, mas a gente canta assim: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Depois da música vem uma pergunta. Você acha, agora é uma reflexão, eu tenho que achar para mim, você tem que achar para você. Você acha que o nosso coração está parecido com o de Jesus? Não responda. Dá-me um coração
igual ao teu. Olha o nível de amor que o Senhor ainda vai derramar na vida dessa igreja. Olha o nível de perdão que Ele ainda vai nos levar a praticar. Um coração igual dele. Você se importa em ficar em pé? Para a gente ler essa verdade de Deus, que está em Colossenses capítulo 3. Eu vou citar aqui, ó, Colossenses 3:13. Suportando-os uns aos outros e perdoando-os uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Será que é possível, gente? Será que dá para perdoar nesse nível? Vamos lá de novo, hein? Agora valendo, porque ó, esse aqui os irmãos da internet não ouviram. Não ouviram, foi fraco, viu, Daniel? Eu vou deixar aqui, ó. Irmãos aí da internet, vocês vão ouvir agora, peraí. Valendo? Vamos lá. Este é o nível que o Senhor vai levar essa igreja a cada dia. Zaqueu, um camarada, só vou passar um pouquinho pela história dele, mas um cara desprezado, porque ele era um judeu, certo? Ele era um judeu que trabalhava para Roma. Ele cobrava do seu próprio povo. Ele era um publicano, ele cobrava impostos do seu próprio povo, e ele não cobrava só o que Roma pedia. Ele cobrava a lei. Mas um dia, meus irmãos, assim como eu e você, um dia Jesus parou diante de nós e disse: Zaqueu, Jesus te chamou pelo nome e diz: Maria, José, Francisco, oh Marcelo, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Você tem dono, eu tenho dono. E ele chega para Zaqueu, e Zaqueu, pensando que ele não sabia quem ele era, lá empoleirado naquela árvore, porque diz que ele era de baixa estatura, e ele está naquela árvore, e ele está lá escondidinho, porque ele queria ver um mestre, mas o mestre vai passando, e ele olha assim: Zaqueu, desce, porque hoje me convém estar com você na sua casa. Jesus já saiu e já foi de uma pessoa empoleirada numa árvore que nem achava que Jesus nem sabia o seu nome. Jesus chega, chama pelo nome e diz assim: agora vem, porque eu vou para a intimidade com você. Agora eu vou para a sua casa, eu vou comer com você, eu vou à mesa com você. E essa transformação foi tão grande, irmãos, na vida de Zaqueu, que Zaqueu chega e fala para Jesus assim: olha, imagina um cobrador de impostos chegar para Jesus e falar assim: olha, se eu roubei, eu devolvo 4 vezes mais. E não só isso, irmãos, imagina a riqueza que esse homem tinha adquirido. Ele falou assim: Senhor, a metade do que eu tenho, eu dou agora para os pobres. Você imagina uma pessoa ter riqueza ao ponto de que, se ela doar a metade, ela ainda não fica mal na vida, ela fica bem. Ela diz: ó, a metade, 50% já dou agora. E se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais.
Irmãos, sabe o que é isso? Um perdão absoluto. Porque ele viu em Jesus alguém que não olhou ele como um publicano. Ele viu em Jesus alguém que não olhou pelos pecados que ele cometia, pelos roubos, pelas fraudes, pelos maus que ele fez. Ele encontrou uma pessoa que o amou incondicionalmente. E é desse amor que eu estou falando nessa manhã. Esse amor tocou as nossas vidas. Nenhum de nós aqui é merecedor do amor de Deus. Nenhum de nós aqui somos merecedores do perdão. Mas esse perdão incondicional me chamou pelo nome de Samuel. Você é meu. E o Senhor tem chamado muita gente na terra. Só que tem pessoas que dizem assim: eu não quero. Eu não te quero. Eu não vou ser crente. Eu não vou deixar os meus vícios, eu não vou deixar os meus prazeres, eu não vou deixar a balada, eu não vou deixar, eu quero viver a minha vida. Mas Jesus diz: olha, eu bati na porta. Apesar que, quando ele está falando isso, está falando com a igreja. Sabe por que o Senhor diz assim, para uma igreja? Eis que estou à porta de muita igreja, que já me pôs para fora da sua liturgia, já me colocou para fora dos seus cultos. Vale mais o que eles querem e o que eles pensam do que o que o Senhor quer e pensa. E ele está, ó. Hoje a mamãe quer ministrar comigo. Espera aí. Completa aí, mamãe. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus. Foi o que aconteceu com Zaqueu. O Senhor chamou, ele abriu a porta, ele trouxe para Jesus para cear com ele, e ele com Jesus. É isso que aconteceu com a gente. Aí o Senhor nos leva a pensar assim: se eu te perdoo tanto assim, o tempo todo, todos os dias, todos os instantes, por que você não perdoa? Por que eu não perdoo? Porque estamos deixando raízes de amargura e outras coisas nascerem, outras enfermidades nascerem em nós por falta de perdão. E aí a gente tem clamado ao Senhor, para que o Senhor cresça nesse lugar, multiplique essa igreja e avance. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Se a gente só dobrar esse número aqui, vai vir mais gente estranha que nem nós. Mais gente para a gente amar, para a gente perdoar. Mas vamos fazer a lição de casa? Vamos começar nós. Vamos começar a gente, né? Se amando mais, se tolerando mais, se perdoando mais, se corrigindo mais, se cuidando mais. E aí, eles vão ver o Senhor em nós. Ah, pastor, não acredito nisso. Então lê a Bíblia. João 17, 20, 23. Dá para ler aí? Diz assim: eu não rogo somente por esses. Quer ler comigo? Vamos lá. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim, para que todos sejam
De novo. Olha isso. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Mas, pastor, não é pelos sinais, prodígios e maravilhas e a glória de Deus? Ele diz, não. Ele diz, para o mundo saber, vocês têm que ser um. Não sei se vocês estão abraçando agora por último, ouviram a chorona ali falar. Ouviram a chorona falar? O que ela falou? Como eu sinto falta disso. Sabe por que ela sente falta? Porque ela deve estar indo em outras experiências. E ela tem sentido falta desse amor, desse abraço, dessa comunhão, desse perdão, dessa graça, disso que o Senhor tem derramado sobre nós. E graças a Deus, porque os nossos líderes implantaram isso nos nossos corações. Os nossos líderes nunca precisaram de segurança. Os nossos líderes não precisaram de um carro blindado. Os nossos líderes nunca precisaram de um gabinete para acabar o culto, sair correndo e ficar reservado. Eles ficam aqui e eles têm demonstrado o amor. E o Senhor disse, esse amor que já foi demonstrado, ele precisa se multiplicar, 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 multiplicar. E esse amor se multiplica através do perdão. Eu te perdoo, você me perdoa, você me perdoa, eu te perdoo. E a gente vai nesse samba louco e a gente vai ter o amor de Deus derramado na vida dessa igreja. E aí o mundo, quando eles olharem e ver a nossa comunhão, a nossa intimidade, o nosso amor, o nosso relacionamento, eles vão dizer assim, eu quero fazer parte disso. Porque no mundo não tem isso, irmão. Tem? No mundo não tem, não. No mundo, a coisa é louca. Vamos continuar o versículo? Não, vamos começar do começo. Ixi, que feio, desculpa. Vamos começar do início. Vamos lá, João 17, 20 e 23. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Tem gente aqui que não foi apóstolo pessoal de Jesus? Que aqui estava falando com os apóstolos. Tem alguém que aqui que não andou com Jesus, mas já creu, já faz parte da família de Deus? Dá um glória a Deus. Ele já estava profetizando sobre nós. Continuando, para que todos sejam um. Não é o pastor e a irmã Ruth, é todos serem um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Tem coragem de ler o resto? Vamos lá. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um. Olha isso. Ele deu a glória dele para a gente ser. Que coisa louca. Às vezes, Leandro, a gente acha que Deus deu a glória para a gente fazer coisas incríveis. E aí ele diz assim, sabe, uma das coisas que fazem parte de um dos maiores milagres da natureza e do mundo é um monte de gente estranha que nem nós ser um em Cristo. Isso é milagre sobre milagre. Mas eu preciso desejar, eu preciso querer. E ele diz, eu dei-lhes a glória que em mim, que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Ei, eles são a trindade. Como chama a gente que é mais um monte de trindade? É mais do que três.
Como será que chama? Eu neles e tu em mim. Olha isso, irmão. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Faz ideia, irmão, o que significa esse trecho das Escrituras? Para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e o que tens, e que os tem amado a eles, como me tens amado a mim. Você se sente amado pelo Senhor? Então se eu fosse você, eu ficava em pé e começava a dar um monte de glória a Ele, dizendo obrigado pelo seu amor. Começa a aplaudir o Senhor e dizer obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu perdão, obrigado pela sua graça, obrigado pela sua misericórdia, obrigado pela sua longanimidade, obrigado pela sua paciência, obrigado pelo teu amor, o teu amor que excede qualquer entendimento. O seu amor não é possível de entender, mas é possível de sentir, viver e viver a glória de Deus. Oraia, shiri, candalaia. Pedrão nega Jesus. Jesus já tinha avisado ele: você vai me negar. Eu não, Jesus, eu sou assim, eu sou seu truta. Jesus, conta comigo, eu vou com o Senhor até a morte. Mas a coisa apertou, o negócio estreitou, e ele diz assim: olha, Pedrão, você vai me negar, mas eu vou te perdoar. E aí depois Jesus, ressurreto dos mortos, chega para o Pedrão e diz assim: Pedrão, você me ama? Primeiro, né? Apacenta as minhas ovelhas. Aí ele chega de novo: Pedrão, você me ama? Sim, Senhor. Apacenta os meus cordeiros. Daqui a pouco Jesus chega de novo: você me ama, Pedro? Sim, Senhor. Eu amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Trabalha para mim. Vamos fechar? A gente costuma dizer, né, nas nossas pregações, eu já falei e tal, que essa conta, né, 70 vezes 7 e tal, que é 490. Irmão, a gente não tem condição de perdoar nem 7. Mas o Senhor está nos ensinando a gente mudar de fase no nosso game da vida espiritual. E essa conta, né, que a gente apresenta como 490 não é um número, é algo assim inatingível. Mas ele diz: o nível de amor e de perdão e de graça que eu derramei já sobre vocês os capacita a viver essa vida louca. E não pensa que é só a gente que fica escandalizado, não. Olha lá, o Pedrão, ele pergunta lá em Lucas 17, ele fala assim: Jesus disse, perdoe 7 vezes por dia. E os discípulos disseram para o Senhor assim: Senhor, acrescenta fé em nós. É difícil o negócio. Vamos finalizar. Consegue ler comigo? Quem não perdoa, não é perdoado. Isso é Mateus 6, ok? Pai nosso, vamos? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Fica a dica. Vamos lá? Quem não perdoa é escravo da mágoa. Perdão. Acha para mim, hein, Lucas? Eu acho que eu apertei aqui. Eu estou emocionado. Isso, menino bom. Vamos lá. Quem não perdoa é escravo da mágoa. Quem não perdoa vive num cativeiro emocional. Mais forte agora. O perdão cura, restaura e
Quantos aqui querem ser livres? Vamos, mas esse aí? Nosso Deus é um Deus perdoador. E, como filho dele, devemos ser? Devemos ser? Lá para a internet. Devemos ser? Irmãos, isso não vem de nós, é dom de Deus. Deus nos capacita a perdoar. O perdão é uma obra de Deus em nós. Claro que eu preciso decidir perdoar, mas ela é uma obra de Deus na nossa vida. E eu encerro esse tempo com essa chave. Quero entregar essa chave para você nessa manhã. Leia essa chave comigo. O perdão é uma decisão, não é um sentimento. Em suas mãos está a chave para ser feliz de novo. Graças e paz.